Oi meus amores, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo aqui pro canal. E o vídeo de hoje é um vídeo do relato do meu parto normal pelo SUS, tá bom? Eu sei que eu demorei um pouquinho pra trazer o vídeo do parto, então já tô trazendo logo assim em seguida, pra poder sanar todas as dúvidas e falar tudo o que aconteceu antes de eu ir pro hospital até a hora que a Noah nasceu. Eu não vou demorar muito nessa introdução pro vídeo não ficar muito longo, e eu acho que ele vai ficar muito longo. Então já vamos começar. Separa a pipoca, senta no sofá porque eu vou contar tudo o que aconteceu, tá bom? Já vou pedir pra você deixar aquele like e se inscrever aqui no canal porque isso ajuda muito na divulgação. Então vamos lá. Dia 14 eu fui fazer uma ultrassom pra ter certeza de que ele já tava cefálico, né? Que ele já tava encaixado, porque eu tinha pra mim que ele já tinha virado. Mas ele já tava encaixado, na verdade ele tava encaixado desde a última ultrassom que a gente tinha feito. Eu não vou lembrar agora o dia. Mas aí a gente fez no dia 14, ele tava encaixado, tive a certeza. E eu já tava de 39 semanas, de 16 já ia completar 40 semanas, então eu precisava dessa ultrassom pra eu poder começar a fazer exercício, pra ajudar, né, a dilatar. E aí dia 15 eu fiz exercícios, dia 16 eu fiz exercício, inclusive eu gravei aqui pra vocês no canal, tá? Se você ainda não assistiu, vou deixar linkado aqui. E aí no dia 17 também, no dia 18, e no dia 18 eu fiz muito exercício. Quando foi no dia 19, eu acordei sentindo cólica. E eu pensei que era uma vontade de ir no banheiro, sabe? É aquela cólica de menstruação bem fraquinha. E aí, pelo menos no meu caso, né? Porque a cólica da minha menstruação, ela é bem fraquinha. E aí eu acordei achando que era essa vontade de ir no banheiro. Não era. E eu pensei, pode ser que seja mais perto agora, né? Então vamos fazer mais exercício pra poder estimular esse processo, pra poder acelerar mais. E nisso, o meu tampão já vinha saído há uma semana atrás, se não me engano. Mas ele veio só o tampão, não veio com sangue nem nada. E aí, dia 19, fiz muito exercício. Dancei, agachei, eu andei uns 40 minutos, eu acho, aqui pela casa. E aí, quando foi no finalzinho do dia, as contrações começaram a vir num tempo mais curto. De 10 em 10, de 8 em 8. Então tava bem... Ainda tava bastante irregular, mas estava também um espaço de tempo muito grande, né? Um intervalo de tempo. Então não tinha por que ir pro hospital naquela hora. E aí quando eu percebi que ela estava começando a encurtar um pouquinho, eu peguei e decidi que ia tomar um banho e relaxar. E aí eu vi que o meu tampão saiu com um pouquinho de sangue. Aí eu pensei, tá realmente mais perto. Porque dizem que quando tá saindo sangue é porque o colo do útero tá afinando. Então eu pensei que tava bem mais perto. E aí eu resolvi tomar um banho pra relaxar, me deitei. Tentei dormir, e na hora que eu fui tentar dormir, as contrações começaram a ficar um pouquinho mais fortes e com um tempo menor. Tava de 10 em 10, depois de 8 em 8, de 7 em 7, mas tava bem regular também. Do nada ela ia pra de 4 em 4 minutos, aí do nada ela voltava pra 7 em 7, por exemplo. Então era um falso trabalho de parto. E eu pensei, não tem por que ir agora pro hospital, porque tá bastante irregular, talvez nem esteja nem dilatado 3 centímetros, porque é o que eu preciso pra eles me internarem, né, no hospital. E... enfim, resolvi deitar um pouquinho. Isso já era dia 20, né? A madrugada do dia 20. Do dia 19 pro dia 20. E aí eu tentei relaxar, mas sempre que a contração vinha, eu acordava pra anotar, né? Cronometrar o tempo que ela durava e o intervalo de tempo, né? Entre as contrações. Então foi praticamente impossível eu dormir. Eu tirei pequenos cochilinhos, pequenos mesmo. E enfim, a noite foi assim, o início da madrugada. Quando foi umas 3h30 mais ou menos, eu tava falando o tempo todo com meu namorado, aí eu avisei pra ele, acho que agora eu vou chamar meus pais pra irem me deixar no hospital, porque tá ficando um pouco mais perto uma da outra, eu tô com medo. Apesar de o hospital ser perto, poderia ser que lá não tivesse vaga e me mandasse pra outro hospital. E aí eu tinha que ir um pouquinho com antecedência, né, pra não correr o risco de, sei lá, não ter vaga e não dar tempo de chegar em outro hospital. E aí eu chamei meus pais, fui tomar banho, fui fazer uma maquiagemzinha bem básica, quase nada na verdade, eu tava bem agoniada pra ir pro hospital. E aí a gente saiu daqui 4h34. Quando foi umas 4h54 mais ou menos, a gente chegou no hospital, aí eu subi com o meu namorado, meus pais ficaram lá embaixo junto com meu irmão, me esperando. E aí chegando lá em cima, primeiro eles fizeram uma triagem, né, verificaram meus sinais vitais, me fizeram algumas perguntas e depois me passaram pra um médico, onde ele foi fazer o exame de toque e ele viu que eu não tava com nada de dilatação. Tava zero dilatado, então eu tava sentindo dor já, mas não tinha nenhuma dilatação. E aí ele me falou, pra minha surpresa, que eu já estava de 41 e 2 dias. Não estava de 40 semanas como eu imaginava. Ele olhou na caderneta, né? Então, assim, pela a primeira ultrassom que eu fiz, eu estaria de 40 semanas. Mas ele viu na caderneta que eu estava de 41 semanas e 2 dias. Então não sei se a pessoa que anotou na caderneta foi quem anotou errado, ou se
sei lá, realmente eu tava de 42, mas 41 e 2 dias, mas pra mim eu tava de 40 semanas, mas enfim. E aí me passou um exame, que é o cardiotoco. Eu fui fazer, voltei pro mesmo médico que fez a minha triagem. E lá ele me perguntou se eu já tinha comido alguma coisa no dia 21, no dia 20, né? E eu disse que não tinha comido porque eu fiquei com medo de, sei lá, ter que fazer alguma cesárea, então eu resolvi não comer nada, né? E aí ele me mandou comer pra poder fazer o exame. E aí eu fui lá, fui merendar, esperei um tempinho, que era o tempinho que ele pediu pra esperar, acho que eram uns 40 minutos, mas eu demorei bem mais do que isso. E aí a gente voltou pra fazer o exame. Eu acho que nisso tudo a gente gastou umas 2 horas desde que eu cheguei no hospital até pra fazer o exame. Gastou umas 2 horas e um pouquinho. Devia ser lá para 7 horas, 7 e um pouquinho, eu não lembro direito. E aí eu fiz o exame, demorou também um pouquinho. E depois ele disse, espera aqui, que eu vou levar esse exame pra médica e daqui a pouco ela te chama. Então, beleza. Depois me chamaram, né, pra ir pra médica e já trocou o plantão, então já não era um médico que fez o meu exame de toque, já era uma médica. E aí ela olhou de novo a caderneta, olhou meu exame, fez o exame de toque e eu já tava com 2 de dilatação. Aí ela disse, a gente vai induzir, porque você já tá de 41 semanas e 2 dias, e a gente vai introduzir um comprimido agora e vai introduzindo os outros a cada 4 horas. Então nisso ela pediu pra eu me organizar, pegar minhas coisas e entrar, né, pra sala de parto. É uma sala bem grande que tem 5 leitos, que é dividido por cortinas. Tem um trechinho lá no vídeo do parto, vou deixar aqui também em casa se você ainda não assistiu. E aí ela me levou lá pra dentro, mandou eu tomar um banho, me deu a roupa do hospital, né, uma bata pra eu vestir, uma roupa, e depois me levou pro meu leito. E aí eu peguei e deitei lá, fiquei relaxando um pouquinho, descansando um pouquinho. E enquanto isso, meu namorado foi pegar as malas, que estavam lá embaixo com os meus pais, e foi dar entrada no hospital. E aí, depois que eu tava deitada lá um pouquinho, né, no meu leito, chegou uma enfermeira pra falar comigo, se apresentar e tal, e ela perguntou se eu sabia sobre o que era o plano de parto. Eu disse que sim, que sabia e que tinha levado o meu. Aí ela pegou e foi colhendo lá, leu tudo comigo, e uma coisa que eu gostei muito do hospital é porque eles basicamente fazem tudo que tinha no meu plano de parto. E o que eu pedi pra não fazer, eles realmente já não faziam. Então, tipo, eu não tive nenhum problema com o meu plano de parto. Ele tecnicamente foi aceito, mas é porque eles já faziam tudo lá no hospital. Então, eu nem precisaria ter levado. Então, a gente lendo lá, quando chegou no finalzinho do plano de parto, ela explicando tudo, meu namorado chegou. Eu tava sozinha por enquanto, porque ele tinha que pegar as malas. E depois que ela terminou de ler comigo, o plano de parto, ela se retirou e eu fiquei lá na salinha, né, no leito com ele. E depois de um tempinho apareceu outra enfermeira perguntando como é que eu tava, dizendo que já ia introduzir o misoprostol, porque tem 2 formas de induzir, né? Com a ocitocina e com misoprostol. No meu caso foi com misoprostol. E aí ela disse que ia induzir e que eu ia precisar ficar deitada por um tempo. Se eu não me engano eram 2 horas, então tipo, um comprimido a cada 4 horas, 2 horas eu precisava ficar deitada pra o comprimido não sair do canto, né? E aí eu peguei e falei pra ela, olha só, eu ainda não fui no banheiro, então eu tô com medo de ir na hora de fazer força, sair o que não é pra sair, então eu preciso ir no banheiro antes. Aí ela disse, pode ir, a gente espera, vai lá. Então eu fui no banheiro e quando eu voltei, ela foi fazer o exame de toque pra saber quanto que eu já tava, ainda tava de 2 de dilatação, e aí ela pegou e introduziu o misoprostol e eu tive que ficar um bom tempo deitada pra que ele não saísse do canto, né? Eu fui pesquisar qual a diferença, né, do misoprostol para a ocitocina. É que o misoprostol, ele ajuda a afinar o colo do útero e a ocitocina, ela reduz o intervalo de tempo entre as contrações. Como as minhas ainda estavam um pouquinho irregulares e eu não estava tão dilatada assim, eu acho que foi por isso que eles optaram pelo misoprostol. Não sei explicar o porquê, mas graças a Deus que foi pelo misoprostol, porque dizem que a ocitocina dói muito, né, então foi misoprostol. E aí nisso eram 10 e 12 quando ela colocou o primeiro comprimido. O outro ela teria que colocar às 14 horas, mais ou menos 14 e 12, né? De 4 em 4 horas. E aí o tempo todo chegava uma enfermeira diferente lá, se apresentava e verificava meus sinais vitais. E também os batimentos cardíacos do bebê. Tava tudo normal. E aí no meio tempo entre as 10 e 12 e as 14 horas, que era o horário do segundo comprimido, tinha uma outra gestante do meu lado, né, no leito ao lado do meu, e ela deu entrada depois de mim,
Só que o parto dela evoluiu muito, muito mais rápido do que o meu. Então eu escutei todo o trabalho de parto dela e foi assustador. Eu me desesperei muito, eu fiquei bastante apavorada depois que eu ouvi os gritos dela. Foi realmente desesperador. E eu fiquei, meu Deus, será que eu vou conseguir? Ela tá gritando muito, acho que ela tá sofrendo muito, eu vou também sofrer. E aí eu falei com meu namorado, eu tô desesperada, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, é muita dor, ela tá gritando aqui. E aí começaram a descer lágrimas, que eu tava bem desesperada quando eu ouvi os gritos dela. Quando deu 2 horas, veio outra enfermeira, fez outro exame de toque, colocou outro misoprostol. E no exame de toque deu que eu já tava com 3 de dilatação. Então, em 4 horas eu só dilatei 1 centímetro. Mas aí eu fiquei feliz, de uma certa maneira, de ter sido induzido, porque induzido ele já demorou muito. Vocês vão ver no final do vídeo quanto que demorou. Se não tivesse sido induzido, eu acho que eu teria ficado muito mais tempo no hospital. E aí, enfim, ela viu lá que eu tava com 3 centímetros de dilatação, colocou um outro, e aí eu já tava começando a sentir bem mais dores, as contrações mais doloridas mesmo, mais forte, e no espaço de tempo um pouquinho menor. E aí ficou nisso o tempo todo, as contrações diminuindo, a dor aumentando, o tempo todo chegando a enfermeira pra verificar meus sinais vitais e os batimentos do bebê. Quando foi um pouquinho depois, chegou outra enfermeira pra verificar, né, fazer outro exame de toque, e bastante tempo depois, na verdade. E aí ela viu que eu já tava com 4 de dilatação. E ela não colocou misoprostol, foi falar com o médico primeiro. E depois o médico chegou e falou pra mim, olha, a gente não vai mais colocar misoprostol, porque você já evoluiu pra 4 centímetros. E daqui pra lá o seu corpo consegue evoluir sozinho. Então a gente vai parar por aqui. E eles precisavam colocar pelo menos 8, eles podem colocar até 8, pelo menos lá no hospital onde eu fui, né? Até 8 comprimidos, 8 misoprostol, mas eles precisam de pelo menos 5 comprimidos, e se você não dilatar, nada não reagir a esses 5 comprimidos, aí pode ser que você vá para uma cesárea. Como eu já reagi no meu primeiro, e no segundo ele parou porque ele viu que eu tava evoluindo bem, então não foi preciso de uma cesárea, pelo menos até aquele momento. E outra coisa, quando você vai ter um parto normal, é importante que você se exercite, né? É importante que você ande, você dança, enfim, pra ajudar a acelerar o processo. Eu fiquei o tempo todo sentada. Eu acho que eu escutei errado o que a enfermeira disse, que era pra eu ficar deitada só um tempo, pro comprimido não sair do canto, e eu acabei ficando deitada às 8 horas, né? Tipo, que ela colocou os comprimidos. Eu só saía mesmo da cama pra poder andar pra ir pro banheiro, pra tomar um banho ou pra beber uma água. A partir daqui eu não vou lembrar muito bem os horários. Lá dentro fica tudo muito confuso, eu não percebi os horários lá dentro, então eu não vou falar os horários realmente só daquilo que eu mesmo lembrar. Esse meu tempo eu acabei esquecendo de falar que uma enfermeira também foi lá no quarto onde a gente tava, no leito onde a gente tava, e levou um almoço pra mim e um almoço pro meu namorado. Enfim, voltando aqui, chegou a enfermeira, trouxe um lanche pra mim. E aí eu tava sentindo bastante dor, tava bem agoniada com calor. E o ar-condicionado ligado, mas eu tava morrendo de calor. E eu não comi porque eu não queria comer, eu só queria que aquela dor passasse. Bastante tempo depois, eu acho que já devia ser lá pra aí 6, 7, 8 horas da noite, mais ou menos. Eu não faço muita ideia do tempo lá dentro. E aí chegou uma outra enfermeira pra fazer o outro exame de toque pra saber se eu já tinha evoluído alguma coisa. Eu tava com 5 de dilatação. E aí ela pegou e falou, olha só, você tá muito tempo deitada, isso não é bom pro trabalho de parto, né? Não ajuda muito, era bom você levantar, caminhar um pouco, fazer exercício na bola, ou então tomar um banho. Você quer algum desses? Aí eu disse que queria a bola, mas que antes eu queria tomar um banhozinho, porque eu tava com bastante calor. E aí eu fui no banheiro, né, depois voltei pro meu quarto e tava lá a bola. Ela me ajudou, me ensinou como é que fazia, e eu fiquei fazendo um pouquinho de exercício na bola. E depois de um tempo me cansei e voltei pra cama. E aí foi o tempo que apareceu outra enfermeira pra verificar os meus sinais vitais. Então, o tempo todo tinha enfermeira lá verificando. Então, isso realmente o hospital foi maravilhoso. Não deixou a gente... Eu acho que de 30 em 30 minutos ou de 1 hora, não sei, tinha alguém lá verificando os sinais vitais. Então, isso deixa a gente bem mais tranquila, né? Pra escutar o coração do bebê, saber se ele tá tudo bem, se tá tudo bem com a gente também. Então, eu deitei e ela foi lá verificar. E aí, eu fiquei um tempinho deitada, porque eu já tava cansada de ficar na bola. E um tempinho depois, veio outra enfermeira pra fazer o exame de toque, e eu já tava com 6 de dilatação. Então, assim, eu tava evoluindo aos pouquinhos, e era um intervalo bem grande, né? Eu dei entrada lá, eram 4 não, era 5
mais ou menos 5 horas, 5h20 por aí. E era de noite, já quando eu tava com... que eu ainda tava com 6 centímetros de dilatação. Então, assim, mesmo induzido, foi um parto, um trabalho de parto bem longo. E aí, com 6 de dilatação, veio a enfermeira e fez a ausculta dos batimentos, né, cardíacos do bebê. Eu percebi que os batimentos dele tiveram alguns picos. Isso me desesperou muito. Eu pensei, meu Deus, ele tá passando mal, ele tá sofrendo lá dentro. Então, na minha cabeça, eu já não queria mais um parto normal, eu queria uma cesárea, porque pra mim ele tava sofrendo, né? O batimento dele aumentou de uma vez, assim, tipo, foi do nada. Deu um pico muito grande e eu fiquei bastante assustada. E aí eu perguntei pra enfermeira se tava tudo bem, se tava com algum problema. Ela dizendo que não, que tava tudo bem. Eu não sei se era pra me tranquilizar ou se realmente tava tudo bem. Mas aí ela saiu, né? Eu não sei se ela foi falar com alguém, com uma outra pessoa, uma outra enfermeira, outro médico. Mas com pouco tempo depois veio outra enfermeira pra auscultar ele de novo. E eu já achei isso estranho, né? Porque, poxa, tava vindo sempre tava indo enfermeira verificar, né, os meus sinais vitais e os batimentos dele. Mas dessa vez, o intervalo de tempos que uma foi e a outra foi bem menor. Então eu fiquei bastante preocupada. E aí foi lá e deu outro pico também nos batimentos dele. Eu fiquei mais assustada ainda. E eu falando com meu namorado que eu não queria mais parto normal, que eu achava que ele tava sofrendo, que era melhor uma cesárea. Se fosse pra ser uma cesárea, ia ser, sim, pelo bem dele. E aí depois de um tempinho, veio a enfermeira e ela trouxe o cardiotoco de novo pra eu fazer. E eu fiquei bastante assustada de novo, porque eu não sei se eles fazem isso realmente, sempre. Mesmo que não tenha nenhuma intercorrência, mas eles vieram com o cardiotoco, fazendo o cardiotoco em mim, e eu fiquei assustada. E aí, né, com a maquininha, com um botãozinho pra apertar quando o bebê se mexesse, e tinha o aparelhozinho na minha frente, e eu ficava vendo quando vinha as contrações, né, aumentava o meu, eu não sei se era a escala da contração, não sei dizer pra vocês o que era, mas aumentava ali um númerozinho quando a contração vinha, e também aumentava os batimentos dele, e eu fiquei bastante assustada. E aí, depois que terminou o cardiotoco, ela levou o aparelho. Como lá era separado o meu leito, todos os leitos, na verdade, eram separados por cortinas, como vocês viram no vídeo do parto, dava pra ver pela brechinha da cortina e também deu pra escutar. Ela tava falando com o médico. E aí eu fiquei, meu Deus, o que tá acontecendo? Tá acontecendo alguma coisa de errado. Tomara que ele escolha por uma cesárea, porque eu quero parar com essa, eu quero acabar com essa agonia que eu tô sentindo e quero tirar logo ele daqui de dentro, porque eu acho que ele tá sofrendo. E aí, o médico veio conversar comigo, né? O médico com quem a enfermeira conversou, ele veio conversar comigo e disse que avaliou o exame e disse que estava tudo bem, que não tinha por que fazer uma cesárea, que eles estavam averiguando a todo momento os sinais vitais, os batimentos cardíacos dele, estava tudo bem. Teve alguns picos, mas foi no momento da contração, então tava tudo certo, enfim, ele me explicou e disse que não tinha realmente por que fazer uma cesárea, mas que eles iam continuar monitorando, né, os batimentos dele. E aí eu fiquei um pouco mais tranquila, mas ainda assim, com aquele pé atrás, sabe, era melhor uma cesárea pra tirar logo ele dali, Deus o livre acontecer alguma coisa, né, enfim. Mas aí depois eu fiquei olhando, prestando atenção nos batimentos cardíacos nas próximas verificações que elas forem fazer, e não ocorreu mais esse pico que deu no momento, né? Então, enfim, eu fiquei mais tranquila. Eu não sei se eu falei no início do vídeo, mas eram 5 leitos. Eu fiquei no 5º e a menina do meu lado, ela, né, eu falei pra vocês, ela teve o bebê primeiro. Eu escutei todo o grito dela, todo o desespero, o que me desesperou ainda mais. E depois ainda tinha uma outra mãe tendo um bebê num leito de frente e ela tava gritando muito. Também eu fui a primeira da entrada dos 5 leitos, né, que tinha lá. E essa outra mãe também tava gritando muito e me desesperei ainda mais. Eu comecei a chorar muito, muito desesperada, dizendo que eu não ia conseguir e que eu queria uma cesárea porque eu não ia dar conta, falando com o meu namorado. E, enfim, eu chorei tanto que eu acho que eu desidratei. E aí, enfim, eu escutei todo o trabalho de parto dela. Esse demorou um pouquinho, mas eu escutei tudo, então é um pouco desesperador você escutar o grito de outra mulher, então você fica se duvidando, né, se você realmente vai conseguir dar conta, se você vai ter força
ter um parto normal. Isso o tempo todo, que eu falava que eu não ia dar conta, que eu não ia conseguir. O namorado tava do meu lado, dizendo que eu ia conseguir sim, que eu era forte, que dá medo mesmo, mas que eu ia conseguir, que ele tava ali do meu lado e que ele ia fazer o possível pra me ajudar. Esse apoio foi fundamental para que eu não desistisse logo ali. E aí ele pegou e me chamou pra eu sentar na bola de novo, pra gente fazer exercício, pra eu fazer exercício, pra poder ajudar a dilatar. Então eu voltei pra bola, fiz bastante exercício, gravei pra vocês também. Depois eu andei um pouquinho, fui no banheiro e, gente, as dores já estavam bem chatas mesmo. Ficar em pé era horrível, horrível. Acho que o pior é ficar andando. Não sei como tem mulher que consegue. Eu não consegui ficar em pé, então quando eu ficava em pé era realmente pra sair da cama, pra ir pra bola, pra ir no banheiro e depois voltar, porque eu não conseguia ficar andando. Não conseguia ficar em pé, a dor era muito, muito pior. E eu já tava bem desesperada, já tava pedindo ajuda, porque eu não tava aguentando mais. Eu tava pedindo algum analgesia, algum remédio pra passar a dor, porque já tava bem tenso a dor. E aí depois uma enfermeira perguntando pra mim se eu não queria tomar um banho, porque o banho quentinho ele ajuda mais a relaxar e a passar um pouquinho mais a dor. E eu disse que queria tomar um banho, tava com bastante calor, bem agoniada com tudo que tava acontecendo, com toda a dor que eu tava sentindo. E aí eu fui no banheiro e foi horrível, porque, como eu falei pra vocês, ficar em pé, pra mim, doeu muito, 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 muito. Então eu fui pro banheiro e fui tomar um banho, meu namorado me ajudou, ela ficou lá olhando, porque eu tava sentindo bastante dor. Então eu já não tava nem aí, não tava ligando pra nada. Tomei banho de porta aberta. E ela ficou lá do lado de fora, olhando, né, caso acontecesse alguma coisa, ela tava lá do meu lado. E do lado de fora do banheiro, né? Meu namorado tava comigo dentro do banheiro, né, me ajudando. E a água tava quentinha, mas a dor era tanta, eu acho que foi por causa da dor. A dor era tanta que, mesmo a água quente, eu tava me tremendo de frio. Me tremendo, tipo, real. Tava batendo queixo de tanto frio que eu tava. E aí eu passei uns 20 minutinhos, mais ou menos, no banheiro. Depois eu voltei pra cama. Eu voltei pro meu leito, na verdade. E ela perguntou se eu não queria ficar um pouco em pé. E eu, não quero ficar em pé. Em pé dói demais. Aí eu peguei e voltei pra bola pra poder ajudar mais um pouquinho. Eu fiquei fazendo lá, né, os círculos que você faz na bola. Vou dar uma pausazinha rapidinho aqui, porque o neném tá ali chorando e já que eu volto. Olha quem veio aqui. Diga oi. Diga oi, galera do YouTube. Pra onde você tá olhando? Agora pra câmera. Oi. Oi. Fui dar de mamar aqui, que ele tava chorando. Depois fui trocar ele. Agora eu vou dar pra Valéria pra eu terminar de fazer esse vídeo aqui. Falta bem pouquinho. Diga tchau. Tchau, galera do YouTube. Vamos. Então depois que eu saí pro banheiro eu voltei pra bola, como eu falei pra vocês. E ela perguntou se eu queria ficar em pé. A enfermeira perguntou se eu queria ficar em pé. E eu disse que não, porque doía demais. Era doente, insuportável ficando em pé. Vou ter que terminar esse vídeo bem rapidinho porque ele tá chorando. E aí, voltei pra bola, fiz alguns exercícios, mas não aguentei muito tempo também, a dor tava muito forte. E aí eu voltei pra cama. E eu já não tava aguentando mais, eu tava pedindo muita ajuda, eu tava gritando, literalmente, tava gritando por ajuda. Porque eu não tava aguentando mais, eu queria algum remédio, algum analgesia que passasse a minha dor. Porque eu só queria que aquilo acabasse. E além disso, eu tava começando a passar mal. Tava muito enjoada, muito enjoada. Tava dizendo pro meu namorado, eu tô passando mal, eu tô muito enjoada. Aí eu fiquei falando isso o tempo todo. Eu gritei também, tipo... Gritei assim, né? Tava pedindo ajuda, tava dizendo que eu tava muito enjoada, tava passando mal. Porque as enfermeiras não ficam dentro do nosso leito, né? Ficam numa partezinha do lado. E aí ele pegou e foi lá, e disse que eu tava passando mal. E veio uma enfermeira perguntando como é que eu tava me sentindo. Eu disse que eu tava muito enjoada. Aí ela pegou, colocou um acesso no meu braço esquerdo. E colocou Dramin, porque eu tava muito, muito, muito enjoada. Eu tava sentindo que eu ia vomitar. E aí eu tomei Dramin e tava me incomodando muito também, porque o Dramin ia caindo, eu acho que ele ia caindo e tava ardendo aqui. Tava muito horrível, muito horrível. E eu falei pra ele, tá ardendo muito, pede pra tirar esse negócio daqui, ou então pra ajeitar, porque não tá legal. Tipo, eu já tava com dor, ainda tem um negócio ardendo aqui, era muito incômodo. E aí ela pegou e diminuiu só o gotejamento, né, diminuiu o tanto que tava caindo, botou um pouquinho menos. E aí eu tomei o Dramin todo, quer dizer, ele caiu todo na minha veia. E depois de um tempinho, foi mesmo que nada o Dramin, porque eu vomitei tudo que eu tinha comido.
E foi, tipo, muito rápido. Eu tava deitada e do nada eu me levanto e já viro assim pro lado e vomito tudo. Não deu tempo a raciocinar, eu só virei a cara e pronto, eu vomitei no chão. E depois a enfermeira pegou e chamou a moça da limpeza e ela foi lá e limpou tudo o estrago que eu fiz. E aí eu fiquei mais um tempinho deitada, depois eu resolvi ir pra bola de novo pra poder ajudar a dilatar. E aí veio uma enfermeira pedindo pra eu me deitar na cama, pra ela fazer um exame de toque, ver quanto é que eu tava dilatado. Eu já tava com 8 de dilatação. E aí ela perguntou se eu não queria que estourasse a bolsa, porque faltava um pouquinho, só faltava 2 pra chegar nos 10. E estourando a bolsa, tudo é muito mais rápido. Eu deixei ela estourar a bolsa, eu não aguentava mais aquilo. E as dores só pioraram muito, tipo, foi surreal, piorou muito. O tempo, o intervalo entre uma e outra ficou bem menor. E ali eu já não conseguia mais me levantar da cama. A dor tava insuportável. Assim, insuportável no sentido de que tava bem dolorido mesmo. Mas é algo suportável porque a gente consegue passar por isso, né? Passar pelo processo de trabalho de parto. Passar pelo parto, né? Então, mas enfim, era uma dor surreal, tipo, muito grande, muito grande. Isso eu acredito que já devia ser dia 21. Eu, como eu falei, não tenho muita noção do tempo lá dentro. A gente perde noção do tempo. Mas eu fiquei bastante tempo lá na cama, sofrendo. Como eu disse, não conseguia mais me levantar. A dor em pé era insuportável, realmente. Pra mim, era a posição menos confortável pra se ficar, que era em pé, andando. Eu não conseguia ficar em pé. Eu já não aguentando mais, eu tava pedindo por cesárea. Pedindo ajuda a todo mundo, gritando por ajuda, dizendo que eu não aguentava mais e que eu queria uma cesárea, que eu não queria mais parto normal, que eu não ia aguentar. E pra ser bem sincera, eu acho que eu fui a mais dramática de todas as que passaram naquele momento por lá. E a enfermeira perguntou o que eu tava sentindo, eu disse que eu não tava mais aguentando, que eu queria uma cesárea, que eu queria um remédio pra passar a dor. Aí ela disse que ia chamar a médica que tava no plantão, que era uma médica que tava numa cesárea, inclusive. E aí, depois de um tempo, a médica veio e ela perguntou, né, começou a conversar comigo. E eu disse pra ela que eu não tava mais aguentando, que eu precisava de algum remédio que passasse a dor, porque não dava mais. Foi bem dramático, eu disse pra ela que eu ia morrer, que eu não tinha mais força nenhuma. E ela tentando todo o tempo contornar a situação, né? Ela dizendo que sim, eu tinha força, que eu não ia morrer, que tava tudo bem, que é dolorido mesmo e que o remédio não vai passar a dor. Pode diminuir, mas não passa a dor, porque na verdade não é anestesia, né? É analgesia, então não passa totalmente a dor. E eu disse que queria mesmo assim. Ela disse, tudo bem, então eu vou fazer uma cirurgia, que tinha uma cesárea pra ela fazer, ou não tinha, não sei. Mas é o que ela disse, que tinha uma cesárea pra fazer e quando terminasse ela voltava pra falar comigo. Acredito que ela tava ganhando tempo porque eu já tava com 8 centímetros de dilatação quando a enfermeira estourou a bolsa. Provavelmente eu já devia estar quase em 10 centímetros agora, naquela hora. E não tinha por que fazer uma cesárea. Já tava em trabalho de parto ativo, né? Já tava entrando no trabalho de parto expulsivo, então não tinha realmente por que fazer uma cesárea. E aí essa médica foi embora, me deixou lá e eu sentindo muito dor e eu pedindo ajuda, pedindo ajuda. E depois veio uma outra médica que foi assim o anjo na minha vida. Um anjo enviado por Deus, que é a doutora Marcleide. E aí ela começou a conversar comigo, eu falei a mesma coisa, que não tava mais aguentando, que eu precisava de ajuda, que eu precisava de um remédio. E ela disse que ia dar tudo certo, que eu já tava com 10 de dilatação, fizeram um exame de toque em mim, né? Eu já tava com 10 de dilatação, que agora era só fazer força e que ele vinha. E aí colocaram aquele negócio que a gente coloca os pés, né? Deitada e coloca os pés pra poder fazer força. E é horrível, horrível aquilo. E aí eu coloquei os meus 2 pés, né, naquilo, e na hora da contração ela disse pra eu fazer força. E eu fiquei um tempinho assim, mas é horrível, eu não tinha forças nenhuma. Eu tava falando pra ela, não consigo, eu não tenho força. Na hora da contração a força não vem, não tenho força mesmo. E aí ela disse, se você quiser você pode mudar de posição, porque essa posição não é confortável. Você pode ficar ou de cócoras, né, ou então de 4 apoios. E como eu não conseguia nem me levantar, sair da cama, eu preferi ficar de 4 apoios. E aí ela disse, você vai subir e na hora da contração você desce o seu tronco. E na primeira contração que eu tive, eu desci e lá eu fiquei, eu não tive força pra levantar. Eu até tentei levantar, mas a dor era 1000 vezes pior, então eu preferi ficar só embaixo e na hora da contração eu fazia força. Mas é algo tão louco que o teu corpo faz força. Tipo, eu falei pra ela, eu tô com medo de parar de fazer força e tô com medo dele voltar. Ela disse, ele não volta, pode fazer força na hora que a contração vier, quando ela passar, relaxa. Mas o meu corpo fazia força o tempo todo, tipo, não parei de fazer força. Quando eu achava que parava de fazer força, eu tava fazendo força
involuntariamente. Então é algo muito louco, porque você pensa que não vai dar conta, que você pensa que não tem força, que realmente você não vai conseguir, mas você consegue. O seu corpo foi preparado para isso, você foi feita para isso, né? Você tem força, você tira força de onde você nem imagina. E, assim, o apoio foi fundamental, tipo, tanto dela quanto do meu namorado, que os dois estavam o tempo todo falando que eu ia conseguir, que eu tinha força, que ia dar tudo certo, que inclusive ele falando que era o meu sonho, que era uma vontade que eu tinha e eu não podia desistir agora e realmente eu não podia desistir ali porque já estava tão perto. E, enfim, isso foi fundamental. Os dois, né, foram fundamentais nesse processo. E aí, eu acho que a parte expulsiva mesmo durou uns 15 a 20 minutos. Foi rápido, eu acho. Fiz algumas forças e, como eu falei pra vocês, eu não conseguia mais subir, né, o meu tronco, não conseguia mais subir meu corpo, não tinha forças pra isso. E eu tava o tempo todo embaixo, fazendo força o tempo todo, meu corpo fazendo força o tempo todo. E aí, você sente, sabe, tipo, não foi tão rápido assim. Tem gente que faz só uma força e o bebê quase que voa. O meu demorou um pouquinho, mas acho que ainda foi rápido, né? Foi no máximo 20 minutos de parto expulsivo, né? Fase expulsiva do trabalho de parto. E aí ele nasceu. Foi bem difícil, tudo muito dolorido, tudo muito difícil, demorado. Mas no fim valeu tudo a pena, porque ele tava lá comigo, ele tava bem. Apesar de toda a preocupação que eu tive, né, pelo fato dos batimentos dele terem dado picos, isso me deixou bastante preocupada. Mas ele tava bem, perfeito, nasceu muito lindo, graças a Deus. E hoje ele tá aqui com a gente, mostrei pra vocês. E, enfim, depois que ele nasceu, né, pegaram ele e levaram pra fazer os exames. Botaram no meu colo, desde amamentar, depois levaram pra fazer exames. E depois que levaram ele, né, pra fazer os exames, veio a enfermeira e me aplicou uma injeção. Eu não lembro de que era a injeção, mas ela disse que era pra ajudar a placenta a sair. E aí a placenta saiu no minuto seguinte, no segundo seguinte. E depois fizeram toda a higienização, minha higienização, né, me limparam toda. Depois me trouxeram ele de novo. Ele ficou do meu lado, né, num bercinho do meu lado. E aí depois de um tempo, depois de bastante tempo, na verdade, transferiram a gente pro apartamento. Demorou um pouco porque ainda não tinha sido liberado o apartamento, mas depois levaram a gente pra lá e levaram a gente pro apartamento. A gente passou a noite e, mais uma vez, o tempo todo indo direto enfermeiras lá pra verificar os sinais vitais, os meus sinais vitais, verificar os deles também, os dele também. E nisso ficou o tempo todo até a gente receber as altas, né? E aí no outro dia vieram duas enfermeiras, no outro dia não, no dia 21 ainda, mais de manhã, vieram duas enfermeiras pra me ajudar a tomar banho. Depois que elas foram, vieram as outras enfermeiras pra fazer teste nele, fazer exames. E no outro dia a gente iria fazer o exame nele, que precisava ser feito em 24 horas. Na verdade, com 24 horas de vida. Então a gente só receberia alta no outro dia, né, que foi o dia 22. E aí, no dia 22, ele fez esse teste, ele tomou o primeiro banho, eu pedi pra deixar com 24 horas, né, sem dar banho. E depois a gente demorou um pouquinho pra receber alta, porque ele não tinha feito xixi ainda. E ele precisava fazer xixi, ele já tinha feito cocô, e precisava fazer xixi e cocô pra ele receber alta. E aí demorou um pouquinho pra ele receber alta, eu já tinha a minha alta, mas a dele precisava fazer xixi pra poder receber, né. Então a gente pegou e ficou olhando, coloquei um algodãozinho pra ver se ele fazia xixi. Ele fez e a gente recebeu alta, deu tudo certo, ele estava perfeito, todos os exames que ele fez lá deram tudo certo, recebeu as 2 vacinazinhas e a gente recebeu alta, né? Eu acho que era alta no dia 22, eu acho que era umas 1 e pouquinho da tarde. E aí, 2h30 mais ou menos, aí a gente chegou em casa, né, porque demorou um pouquinho pra gente sair do hospital, meus pais chegarem lá pra buscar a gente, e depois a gente veio pra casa e graças a Deus deu tudo certo, ele veio perfeito, ele tem muita saúde, graças a Deus, ele é lindo, já falei isso 300 vezes, mas enfim, é isso, eu tô muito feliz, muito grata por tudo isso, sou muito grata pelo hospital, pela equipe toda do hospital, desde enfermeiros, desde médicos, o pessoal que é da limpeza, o pessoal que fica lá na recepção, segurança, enfim, todo mundo atencioso, todo mundo sempre olhando pra você com o máximo de cuidado possível, fizeram tudo pra me ajudar, tudo pra tentar me acalmar, né, a não desistir do parto normal, porque lá é um hospital que prefere o parto normal, né, então foi o que
que a gente preferiu, foi o que eu quis, e por isso que eu escolhi lá também. Então eu agradeço de coração a todo mundo. É um hospital maravilhoso. Quem for daqui de Fortaleza, eu super indico esse hospital. Eles trataram a gente com muito carinho, com muito respeito. E o melhor de tudo é que não tem distinção de quem é do SUS e quem é do particular. Como vocês sabem, não falei nesse vídeo, mas eu já falei em outros vídeos. Lá é particular, mas também trabalha, né? Trabalha com o SUS. Então eu tive pelo SUS e eu tive lá e foi maravilhoso, porque eles não distinguem quem que é do particular e quem que é do SUS. Como vocês viram no vídeo do parto, o quarto é lindo, parecia que eu tinha pago um apartamento, né? Mas não, era pelo SUS, então eu super indico lá, super indico. E enfim, é isso. Eu vou finalizando esse vídeo por aqui, que eu acho que ele já ficou bem longo. O bebê tá lá chorando, eu preciso dar um banho nele agora. Então é isso, eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa muito like pra mim, é muito importante na divulgação do canal. E não se esquece de se inscrever aqui no canal, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!